Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar sobre os fundamentos menosprezados pelos clientes de marketing digital. E talvez eu tenha um pouquinho de experiência para compartilhar com você. Se você tiver uma agência, for um consultor, for um freelancer, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Acontece, e é normal, tá? Quando você lida com o cliente, pode ser que aconteça nesses momentos de interação, de início de projeto ou ao longo do seu projeto, um menosprezo por parte do seu conhecimento, do seu entregável ou do trabalho que você está fazendo junto ao projeto. Isso vai acontecer, se não aconteceu ainda, vai acontecer em algum momento. E eu separei os 5 principais, digamos assim, fundamentos que a gente vê com frequência acontecendo em projetos ao longo dos últimos 8 e mais de 10 anos aí trabalhando com marketing digital, mas nos últimos 8 anos como agência. E para dizer um pouco mais sinceramente, né, como nós estamos nesse processo de melhoria contínua sempre agora, né, a gente tem isso como valor definido, é importante escutar o que os nossos clientes têm de objeção para poder trabalhar melhor. E a gente está detectando cada vez mais ruidinhos ou pontos menores que precisam ser melhorados. E o primeiro, que não pode estar fora do seu radar, é justamente que o cliente vai talvez menosprezar a sua definição por público. E é aquela velha história, né? Você vai bater um papo com um dono de negócio e fala: eu faço isso há mais de 20 anos, eu sei quem é o meu público. Você acha que você vai entender aí, você que é uma agência, um marqueteiro, ou um publicitário, ou um freelancer, você acha que você entende do meu público mais do que eu? E normalmente esse é acho que de todos os menosprezos que ele pode dar, né, do teu conhecimento, esse normalmente é o mais recorrente, que é a autoconfiança, né? Eu estou confiando demais no que eu sei, no conhecimento que eu sei, para poder levar a minha empresa para o próximo nível. Mas a regra aqui é básica. Se ele está contratando alguém para fazer o marketing da empresa dele, quer dizer que ele não entende muito bem o público dele. Porque se ele entendesse, ele conectava com o público. O marketing é justamente isso, para você alcançar pessoas, né, para gerar vendas para o seu negócio, gerar a tua meta, o teu objetivo de negócio, né, no geral, mas alcançar mais pessoas. Então, se o marketing dele fosse bom, ele não estava contratando você como uma agência, como um consultor e tudo mais. Se você é cliente, acredite muito no que a agência ou o consultor tem a te falar, porque ele pode usar, e eu já falei em diversas oportunidades, seja aqui no Mestre TV, seja no meu Facebook, seja no meu canal do YouTube, eu já falei um pouco sobre identificação de persona. É algo que a gente vem fazendo aqui na Mestre com mais frequência, desde que a gente começou o trabalho de inbound marketing para diversas marcas. Os analistas daqui são preparados para pensar quem é o público daquele cliente. E a gente não acredita 100% no que ele diz, a gente desconfia do que ele diz. E normalmente a gente abre o leque em diversas personas. Em alguns mercados chama avatar, mas no final das contas é tudo público-alvo. Então, quem é o público-alvo daquela empresa, ou daquele produto, ou daquela ramificação daquele serviço específico? Então, eu tenho um público-alvo para inbound marketing, eu tenho um público-alvo para SEO, eu tenho um público-alvo para AdWords, eu tenho um outro público-alvo para criação de site. Então, são públicos diferentes, são personas diferentes que eu preciso entender um pouquinho mais sobre eles. E onde que o dono do negócio normalmente não entra? Ele tem uma noção do que essa pessoa é, mas ele não entra no lado de dor, de sentimento, de necessidade daquela persona, né, daquele público-alvo. Aqui o convite para você, para não ser menosprezado, é você mostrar, óbvio, escutar o que o seu cliente tem a dizer, mas falar para ele que você vai adicionar mais valor se você pensar em outros públicos que podem comprar o produto ou o serviço dele. E eu recomendo que você utilize uma ferramenta chamada Mapa da Empatia. É uma ferramenta do Design Thinking, que eu já gravei um vídeo só sobre ela. Vai lá, procura no meu YouTube, que você vai encontrar informações bem ricas, né, sobre o Mapa da Empatia. E ele te dá uma visão mais clara sobre as dores e necessidades do teu público-alvo. E com essas dores você vai adicionar muito mais valor na copy dos seus anúncios, na copy do seu texto, né, na conclusão do seu texto, no desenrolar do seu texto, nos seus e-books e até mesmo em toda a sua estratégia de comunicação, né, seja ela por vídeo, por texto, por áudio.
você vai conseguir customizar muito mais. Então, normalmente é algo que acontece, mas o melhor jeito de você sanar esse tipo de coisa é mostrando o resultado. Você pode dizer assim, olha, eu vou sim atacar esse público que você está me dizendo, mas esses outros aqui, ó, a gente vai trabalhar e eu vou te mostrar o resultado frente a eles, beleza? Então, esse é um dos itens, né, um dos fundamentos que são menosprezados, mas essa também é uma forma de resolver mostrando o resultado. Outro item menosprezado, normalmente na contratação de um serviço de marketing digital, seja para um consultor, um freelancer ou uma agência, é o famoso, não, você não entende nada. Pelo contrário, tanto a agência quanto o consultor quanto o freelancer têm uma certa experiência, né? Tendem a ter uma certa experiência. Eu tenho a minha bagagem, o André tem a bagagem dele, né? Você que está aí do outro lado, se você for um praticante, né, do marketing digital, você tem a sua experiência. Você confia o teu conhecimento, né, em testes, em leituras que você fez, em observar concorrentes ou outras empresas fazendo o marketing digital. Então você tem a mentalidade preparada para o marketing digital, para identificar pontos de melhoria. Já o seu cliente não. Então às vezes ele quer mexer em campanha de AdWords, ele quer mexer na sua campanha do Facebook Ads, ele quer falar qual palavra que você tem que anunciar ou qual palavra que você tem que ranquear no orgânico, né? Até tava batendo esse papo com a minha esposa, que ela ajudou a fazer esse guia aí para vocês, né? Ela deu umas dicas matadoras aqui, das dores mesmo. E ela falou, poxa, às vezes a pessoa chega falando, eu quero estar em primeiro lugar para tal palavra. Mas quem entende do marketing digital é você ou ele? O objetivo no final do teu cliente, né, que te contrata, é gerar mais resultado. Então o que você tem que saber dele é qual o resultado, não qual palavra. A palavra não importa. O que importa é o quanto provavelmente você vai conseguir dar de receita ou de faturamento através do marketing digital. É isso que ele se importa no final das contas. Então existe um leve momento onde o cliente menospreza a experiência da agência, do consultor, mas às vezes isso acontece, e dando também um pouco de crédito do outro lado, às vezes acontece porque o cliente está mal acostumado. Às vezes ele chegava sempre, ele quer ser proativo, ele quer que dê certo, mas esse é o momento de você dizer sim ou não para o seu cliente. E muitas vezes você fala, eu agradeço as suas sugestões, mas eu vou partir do princípio que eu tenho uma experiência nesse segmento, nesse assunto, e eu vou direcionar. Só que aí você está assinando embaixo. Você está falando, eu confio na minha estratégia. E se der errado, a responsabilidade é só sua. Do outro lado, quando o cliente sugere e começa a meter o bedelho, você vai entender da seguinte forma, beleza, se der errado, ele vai assumir. Mas o que de fato vai acontecer é, se der errado, a culpa é sua. Porque você aceitou a sugestão do seu cliente. Ele não vai dizer, não, a ideia foi minha, então tá tudo bem, Fábio. Eu concordo com você que isso tá errado. Não, pelo contrário, quando você aceita a sugestão de outro e executa a sugestão do outro, você é responsável por ter aceitado. Então nesse momento, a pessoa de marketing, né, agência, consultor, o que for, freelancer, tem que saber filtrar, dizer sim ou não. Porque se você dizer sim, você está assinando embaixo. Se você dizer não, você está confiando, você tem que dar uma estratégia que vá atingir o resultado daquele cliente. Então, lembre-se disso, que se você está contratando uma agência ou um profissional de marketing, né, você tem que perguntar qual é a experiência dele e não impor a sua visão, porque senão você não vai conseguir extrair o máximo dessas pessoas, beleza? O terceiro item que normalmente não é respeitado é entrega de prazo ou etapas, né? Cumprimento de etapas. Então, poxa, eu preciso definir primeiro persona, para depois eu definir a pesquisa de palavra-chave, para depois eu definir qual é o conteúdo. Se eu queimo etapas, né? Se eu menosprezo as etapas de um projeto de marketing digital, falando, não precisa disso aí não, vai logo, me entrega um conteúdo, eu comprometo o resultado. E é isso que às vezes o cliente atropela pensando, é muito lenta a sua agência, né? Isso acontece aqui com a gente. Às vezes o cliente dá um feedback, né? O novo cliente fala, mas tudo é muito lento, muito burocrático. Não é que é burocrático, é que para o método funcionar, nós precisamos de etapas. E isso é algo difícil de entender. E do mesmo lado tem a questão de respeitar prazos. Porque quando você contrata um profissional de marketing externo da sua empresa, ele não trabalha exclusivamente para você, a não ser que você contrate uma equipe exclusiva. Então é normal que um analista atenda 5, 10 contas. Então às vezes você quer um prazo menor do que o que ele consegue. Se ele fez um planejamento, colocou o prazo, ele tem que respeitar os prazos. Mas você fala, ele deu dia 20 do mês que vem, sei lá que dia que é hoje aí pra você, mas dia 20 do mês que vem, e você fala, mas não dá pra você entregar no dia 2,
da onde que vai aparecer esse gap? De alguma forma ele vai tirar a prioridade de algum outro cliente dele para dar prioridade para você, e pode ser que isso aconteça depois de volta para você. Então, a linha de você pensar e ter etapas, né, é justamente para conseguir atingir o resultado, e você da agência, sendo consultor, tem que explicar tecnicamente por que você tem essas etapas, justamente para o seu cliente ele aguentar e ter um nível de tolerância. E aquele ponto que eu falei da questão anterior, se você disser que sim para o seu cliente, ele vai ficar mal acostumado. Ele vai falar, esse cara sempre me dá um prazo a mais para ele ficar confortável, então vou sempre pedir para ele reduzir o prazo. A pergunta é, dá para reduzir o prazo? Se der para reduzir o prazo, você reduz o prazo, sem prejudicar a sua entrega, as suas outras entregas. Mas se não der, o que você tem que fazer, e você é obrigado a fazer, e às vezes a gente insiste com unhas e dentes, não dá. Então, se eu não consigo, eu não vou prometer uma outra data. Por mais bravo que às vezes o cliente fique, você tem que dizer qual é o seu planejamento, quais são as suas etapas e dizer que esse é o seu método, que ele tem que respeitar o seu método. Fábio, mas é muito difícil, vou falar para o cliente que não dá no prazo que ele quer. É o que acontece, se você disser que sim, você vai se complicar. Das duas, uma, ou você vai trabalhar horas a mais do que estava previsto, né? Ou seja, você vai ter que acomodar isso antes, de alguma forma. Ou você vai ter problema com outro cliente, porque você vai tirar ele, alguma coisa você vai ter que tirar ali, vai abrir um buraco. Mas ou você vai empurrar alguma coisa para frente, ou você vai aumentar a sua carga horária do dia. Se você é uma agência como nós somos, não dá para você aumentar a carga horária do dia, você tem que empurrar. Então, você vai ter problemas com outros clientes, tá? Então, fica essa lógica aqui. E aí, aqui, a pressa é inimiga, não é da perfeição, é do resultado. Pressa de cumprir etapas rápido ou furar prazos, né, que o seu cliente possa ter, ou você, cliente, possa ter, vai comprometer o seu resultado. Isso aí eu estou dizendo com experiência, vai comprometer o seu resultado. Por último, achar que o cliente é o especialista. Pelo contrário, quem é o especialista aqui em vídeo é o André. Eu só gravo. Se falar, olha, quem tem mais conhecimento em marketing digital, eu tenho mais vivência em marketing digital do que o André. Eu tô mais tempo nisso do que ele. Mas quem é o especialista em gravação é ele. Se ele falar, Fábio, o jeito com que eu vou fazer esse vídeo é um vídeo quadrado com legenda viva embaixo, e eu garanto, ele fala assim, eu garanto, beleza, você é especialista, eu posso dar minha opinião, mas no final das contas, o especialista é ele. E tem muitas vezes que o cliente acha que ele é o especialista, então é o fundamento que ele menospreza. Quem é o especialista? Se você está contratando, você está pagando alguém para fazer aquilo, é a mesma coisa que você contratar. Eu sempre dou o exemplo do pintor, né? O pintor para pintar a parede. E você fala, não, você não tem que pintar assim, não, você tem que pintar assim. Quem que é o especialista no final do dia? Quem é o responsável por entregar o resultado? É ele. Então você tem que deixar ele aplicar o método para ele atingir aquele resultado. Então isso é algo que acaba acontecendo, vou dizer assim, 60% dos casos. Sempre o cliente acha que ele é o especialista em algum momento, principalmente a hora que está dando errado. Ele fala, não, daqui que eu vou resolver, eu vou meter a mão aqui e vou resolver. Se ele meter a mão, a chance de dar errado é maior ainda. Porque você tem que, de fato, atribuir a responsabilidade a quem é o especialista e quem está lá para resolver o problema. Se der errado, simplesmente, se insistir o erro, simplesmente troca de especialista. Deu prazo, deu a quantidade de tempo, mas você confiou na opinião dele. E essa é a ideia do mundo, do mundo como um todo. Se você quiser um especialista em engenharia, você contrata um engenheiro. Você não vai tentar você fazer. Por quê? Porque se der problema, você é o responsável por isso. Ou você não tem a capacidade técnica para executar o que o engenheiro tem. Por que você acha que você tem a capacidade técnica de executar uma campanha de Google AdWords que uma pessoa que fica 8 horas por dia trabalhando nisso, você acha que ela não vai ter esse conhecimento? Então, se você acha que ela não vai ter esse conhecimento, não contrata, faz você, deixa a sua empresa com alguém ou deixa a sua empresa largada e vai tomar conta de campanha de Facebook Ads ou de Google AdWords. Tá? Então, é um pensamento que você tem que, de fato, impor aos seus clientes, e você que é cliente, não impor ao seu contratado. Você não pode meter a mão no negócio, porque senão você fica corresponsável pelo problema, cliente. E você, especialista, tem que se responder todos os dias. Quem é o especialista que está tocando o projeto? Sou eu ou meu cliente? Eu sou refém do meu cliente? Se eu sou refém do meu cliente, esse é um problema sério que você precisa responder. Você tem que começar a dizer não. E dizer não não está errado. O dizer não é organizar mentalmente o seu cliente para que você, analista, seja o responsável pelo sucesso, ou seja, pelo resultado positivo ou pelo fracasso, tá? Então, eu acho que é essa mentalidade
que você tem que trazer. Então esses foram os 5 fundamentos menosprezados por clientes em marketing digital. Provavelmente tem algum outro e esse é o momento para eu saber de você. Deixa nos comentários se você tem algum outro aí que eu não cobri, seria muito legal ouvir falar. Eu queria deixar você aqui com a sugestão ao lado. Esse vídeo aqui fala sobre dar ou não dar desconto, tem tudo a ver com relação entre você e o cliente. Então, vê esse vídeo e você vai entender que esse também é um fundamento menosprezado pelo cliente. Se você ainda não acompanha meu canal, clica aqui para se inscrever, deixa seus comentários, suas impressões aqui embaixo e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!